eu sou Elisângela, fonoaudióloga, e hoje o nosso tema será sobre a resolução 656, de 3/3/2022, recente, né? Ela dispõe sobre a atuação do fonoaudiólogo em UTI neonatal, pediátrica e adulto. Então, o que traz essa resolução? A importância do fonoaudiólogo estar atuando na UTI com bebezinhos de risco, né? Neonatos que são prematuros ou que traz consigo algumas alterações que afetam esse momento tão especial que é a sucção, que seria natural, que seria reflexo, né? Para muitas famílias, o que é esperado? Que a criança nasce e já vá mamar. Mas as crianças que chegam até nós, os bebês, estão comprometidos com essa questão. Então, dentro da UTI e nos berçários ao redor, nós podemos atuar, facilitando, auxiliando, desenvolvendo, estimulando esse período de sucção que é tão importante para o crescimento, para a nutrição do bebê. Então, algumas pessoas devem perguntar o que a fono vai fazer, o que o fono vai fazer dentro de uma UTI neonatal. Quando a gente chega lá, a gente vê aqueles bebezinhos assim com 1,2 kg, 1,5 kg, menos de 2 kg geralmente, sem poder mamar. Geralmente eles estão com sondas, então tem a sonda oral e tem a sonda nasal. E ali eles estão sem força, sem condições de sugar. Então o nosso trabalho primordial é visitá-los ali na incubadora e fazer, com relação à parte de disfagia, fazer a estimulação da sucção. Não é difícil, não é uma coisa que precisa de muito treino, mas precisa o quê? De delicadeza, de saber chegar até um bebezinho. Você vai colocar a sua luva e vai utilizar o seu dedinho para fazer a estimulação. Depois vocês vão ver alguma imagem a respeito disso, para estar desencadeando nesse bebê a sucção. E aí, quando você toca com o seu dedinho, tanto a região do palato, né, mais conhecido como céu da boca, e sobre a língua, é para ele começar a apresentar o reflexo de sucção. Geralmente, eles não têm ou têm muito frágil, muito enfraquecido. Então, se ele é colocado na mama da mãe com esse tipo de reflexo ou de movimento, não consegue extrair o leite, porque ele não tem força na mamada. Então, nossa parte é exatamente isso, desenvolver essa força, essa movimentação da sucção, para que a criança consiga ser amamentada pela mãe. Imagine como nós encontramos essas mães. Alguns casos, os bebês ficam e as mães têm alta. Então, nós vamos ver essas mães somente no horário da visita. E orientá-las, estimulá-las também e encorajá-las a não deixar de tentar amamentar essa criança. Até porque, para esse bebê ter alta da UTI, ele precisa ganhar peso. E para ele ganhar peso, ele precisa mamar. E enquanto ele não mama, o meio dele estar se alimentando é a sonda, certo? Qual mais seria a atuação da fono na UTI neonatal? A questão dos testes da orelhinha e o teste da linguinha. Então, após o nascimento, 24 horas após, o bebê precisa fazer o teste da orelhinha, da linguinha, do pezinho, do coraçãozinho e do olhinho. É tudo inho mesmo. Lá no hospital tem essa nomenclatura, ok? Então, o que diz respeito à fonoaudiologia? O teste da orelhinha e da linguinha. Quando a gente vai para fazer o teste da orelhinha, qual o resultado que nós vamos obter? Passou ou não passou? O que vem antes do teste da orelhinha? Uma triagem, um conhecimento a respeito do histórico desse bebê. Então, se a mãe teve rubéola materna,
se a mãe teve sífilis, se a mãe fez algum tratamento específico na gestação que seria para risco de deficiência auditiva. A gente precisa ter esse conhecimento e também questionar a família. Se tem surdos na família, se tem alguém com deficiência auditiva já, porque esse histórico já vai nos ajudar a fazer o diagnóstico. Quando o bebê passa no teste, você vai depois deixar tudo certinho o resultado para a mãe levar no dia da alta. Quando o bebê não passa no teste, então nós vamos pedir para retornar ao hospital após 3 meses e refazer esse teste da orelhinha. E aí, dentro desse período, a gente já vai verificando se há necessidade do bebê fazer um BERA ou não. Em outros casos, dependendo do histórico, dependendo de todo o contexto, pode ser realizado o BERA também no hospital, sendo que a criança tem um risco já para deficiência auditiva. O BERA é um exame mais completo, né, que vasculha toda a parte neurológica da audição e que vai constatar, né, se existem perdas auditivas mais graves e que independe da resposta do paciente. Então é importante todo esse olhar para essa questão, né? E o teste da linguinha? Então você pode estudar com mais afinco, aí, com mais dedicação, os tipos de freio lingual. Qual é o freio lingual? É esse freiozinho aqui, essa carninha que a gente tem embaixo da língua. Então, quando ele é muito curto, a criança não consegue pôr a língua para fora. Então, você está ali no leito, no bercinho lá do bebê, você pode localizar a cabecinha dele um pouquinho mais para trás. Quando você puxar aqui, você já consegue identificar se tem a língua presa, se o freio é muito curto. E quando o freio é muito curto, você já pode solicitar a frenectomia, que é o quê? O piquezinho na língua para a criança já sair de alta com a realização dessa intervenção. Hoje a gente tem essa facilidade. Antigamente a criança vinha para a escola, para outras atividades já grandes, com essa língua presa, né? Não consegue pôr para fora e ninguém sabia o que fazer. O que é muito prejudicial, algumas pessoas vão pensar na fala, mas é a sucção. Criança sem a língua movimentando não consegue sugar. E isso acontecia muito antigamente. As mães iam de alta, tinha toda a dificuldade para amamentar e um dos motivos seria o freio lingual curto. Então hoje, com essa intervenção, facilitou bastante, né? Eu queria apresentar para vocês esse livro, tá? Ele foi escrito em 2003, ele já é antigo, mas eu queria falar para vocês os temas que ele aborda. Eu vou ler mesmo no índice, para que você consiga imaginar qual a atuação do fono na UTI neonatal, ok? Então nós vamos abrir aqui e aí você vai imaginando, idealizando o que fazer ali. Já falei algumas coisas, né? Então o capítulo 1 fala sobre o neonato de alto risco, proposta de intervenção global. Patologia neurológica do recém-nascido. Diagnóstico diferencial da insuficiência respiratória no período neonatal. O 4, terapia nutricional do recém-nascido. 5, atuação da fono com sistema estomatognático e a função de alimentação. 6, atendimento fonoaudiológico de bebês portadores de anomalias orofaciais com disfagia orofaríngea. 7, aspectos práticos da videofluoroscopia da deglutição em bebês e crianças. 8, aleitamento materno em recém-nascidos. 9, a utilização do copo na complementação do aleitamento materno, considerações da fono. 10,
desenvolvimento da linguagem, programa de acompanhamento dos recém-nascidos de risco, que chega até a questão pós, né, futuramente. Então, dentro desses temas, dá para a gente ter essa noção de como a gente atua ali no hospital. Então, eu falei sobre a área auditiva, teste da orelhinha, teste da língua, né? A disfagia é a dificuldade de engolir, certo? Então, quando a criança tem uma dificuldade de elevar a laringe, de dominar essa movimentação, ali mesmo nos bercinhos, ali na incubadora, a gente faz toda a estimulaçãozinha extraoral e intraoral, faz a estimulação da elevação laríngea, tudo muito sutil com os dedinhos, porque o rostinho é muito pequeno. E quando a gente identifica que a criança está tendo elevação laríngea, está engolindo, a gente pode começar a introduzir, você viu aqui que falou alguma coisa de copinho, né? Então a gente vai introduzir o leite com um copinho, tipo aquele copinho de café. E aí a gente vai introduzindo as questões de ml, 5 ml, engoliu bem, não está com risco de broncoaspiração, 10 ml. E aí a gente vai começando também a trabalhar com a mãe a pega da mama para que ela consiga fazer uma amamentação eficaz. Então, quais seriam os termos que a gente utiliza? Primeiro, a gente faz uma estimulação não nutritiva, que é com o nosso dedo. Depois, a gente começa com a estimulação nutritiva, que seria o copinho. Quando a gente vê que há uma dificuldade maior da mãe para a mamada, a gente pode iniciar com a chuquinha. Então, ele começa a mamar a chuquinha e nesse momento que já está apto, já pode ser solicitado pela fono a retirada da sondinha. Aí, retirou a sonda, a gente começa o trabalho de amamentação no seio materno, de postura, de pega, toda essa parte de consultoria de aleitamento materno é a nossa função. E aí a gente vai ajudando a mãe a se posicionar com a amamentação. Nesse processo, a criança vai saindo da UTI, vai para o berçário de baixo risco, vai para o quartinho. E conforme ela vai ganhando peso e dominando a amamentação, nós podemos dar a alta fonoaudiológica. Às vezes acontece da criança ter a alta da nossa parte e ficar ainda ali por outros motivos, tá? Mas a nossa missão é essa, fazê-la sair da sonda, estimular a sucção, estimular a ingesta, né, que é a sucção nutritiva, estimular a pega da mama materna, incentivar a mãe ali a não ficar na chuquinha somente, mas utilizar, né, o melhor, que é a mama mesmo, e aí vai acompanhando o ganho de peso do bebê. Existem outros recursos muito específicos, que têm seus nomes específicos na parte do neonato. Então, como o nosso objetivo aqui nesse canal é facilitar, falar de coisas práticas, eu não entro muito com teorias, com nomes muito técnicos, mas é muito importante que você que tem o desejo de atuar com o neonato, entenda de diversas coisas, de diversos temas e termos que se utiliza no hospital, que é um mundo expressamente à parte do que é feito na clínica, no consultório, né? Aqui a gente falou também de anomalias orofaciais, então nós precisamos pensar nos casos sindrômicos, nos casos que tem má formação, nos casos de fissura lábio-palatina, toda essa parte, fono atua também, orientando o tipo de bicos, orientando se é necessário uma cirurgia de palato ou não. Então, nos casos de anomalias, hidrocefalia e diversas outras, com certeza esse bebê vai ficar mais tempo hospitalizado e nós precisamos estar ali atuando, orientando, acolhendo a família, dando algumas direções, tanto para a família como para a equipe multi. O trabalho com a enfermagem e a nutrição é muito rico. Não dá para a gente decidir coisas sozinhos.
nós precisamos de toda a equipe, né? Médica, enfermagem, nutrição, fisioterapia, porque envolve também muitas questões respiratórias e musculares, e a nutrição, que é quem vai estar dando todo esse suporte alimentar. Então, o trabalho com o neonato é um trabalho primordial, garantir que ele tenha essa experiência que é tão simples para alguns casos, e no caso da UTI, da prematuridade, é tão complexo para começar a se alimentar. E é importante a gente saber o que está fazendo ali, porque é uma vida muito delicado esse trabalho, porém muito gratificante. Imagine quantos bebês começaram a ser salvos depois que vieram essas resoluções, que vieram essas descobertas da atuação da fono no hospital. Então, eu convido, convoco você a se dedicar a essa área, a se descobrir dentro dessa atuação, verificar se é algo que está aí no seu coração, porque é um trabalho muito importante, primordial e ainda não muito conhecido. Nós precisamos mostrar a importância da nossa área dentro da fono hospitalar. Você gostou desse vídeo? Deixe seu like, me siga nas redes sociais, se inscreva no meu canal e deixe seu comentário para que a gente possa enriquecer, deixe suas dúvidas, sugestões de temas, porque aí nós vamos proporcionando a vocês também informações, temas e conteúdos que possam enriquecer a sua vida profissional. Um abraço e até o próximo vídeo.